Olá, seja bem-vindo você que vai assistir essa live depois. Vamos começar o nosso primeiro encontro de uma série de encontros que discutiremos temas atuais do direito imobiliário, palpitantes do direito extrajudicial, da advocacia extrajudicial, da atuação justamente com cartórios extrajudiciais, de todo o sistema notarial, registral e imobiliário. O tema de hoje é um tema muito importante para o advogado imobiliário e também caro para qualquer operador do sistema extrajudicial, inclusive os registradores de imóveis, que é a aquisição de imóveis e os seus riscos na aquisição. Eu já entro nesse assunto em instantes, cumprimentando já todos que estão aqui. Olá, Salomão, bem-vindo. Boa noite, Doralice, Laroca, Leonardo. Olha só, a Luz Mael também aqui, diz que ia participar também. A Ana Cristina. Então, só gente boa, só amigos queridos estão aqui também, né? Muitos alunos e colegas. Vamos então falar sobre due diligence. Essa expressão due diligence é uma expressão americana. É um dos serviços mais requisitados do advogado imobiliário. Quem ainda não fez, fará, porque adquirir imóveis no Brasil não é como comprar água. Senão eu vou até tomar uma água. Cheguei aqui em Brasília, estou fazendo essa live com essa decoração de hotel. Uma água com gás aqui. E eu colocava para vocês, o due diligence é uma expressão em inglês que reflete devida diligência. E a devida diligência, ela é o conjunto de medidas que devem ser adotadas pelo advogado ou, se quiser fazer sozinho, pelo adquirente, antes de comprar um imóvel no Brasil, antes de fazer uma transação imobiliária, porque isso também inclui permuta ou outras onerações de imóvel, como dar o imóvel em garantia, e aí deve analisar esse risco o credor. Como profissional, eu trabalho com due diligence desde 2009, porque eu comecei a advocacia imobiliária fazendo análise de risco para compradores estrangeiros no Brasil, era boom imobiliário naquela época, e eu comecei a trabalhar com imobiliário em 2008, e já entrei nesse escritório onde fui associado e saí de lá sócio até abrir o Kes Advogados com esse tema de auditoria para aquisição de imóveis. E ao longo desses 14 anos, meus amigos, não 14 não, né, 2008 para cá, 16 anos. Ao longo desses 16 anos, nós tivemos algumas evoluções, porque em 2008 o cenário era pior do que hoje em relação à segurança jurídica. E óbvio que os advogados, eles não têm interesse em, digamos assim, valorizar o prejuízo, né? Eu acredito que os advogados têm interesse em defender seus clientes quando algo do relatório deles não foi observado pelo judiciário, algum risco ali se materializou, que ele já tinha analisado, etc. Então, por isso que a concentração na matrícula é tão importante. Nós estamos falando sobre certidões, nós estamos falando sobre informações que vêm do judiciário, nós estamos falando sobre alocações topográficas, nós estamos falando de verificação de documentos, afastar riscos de falsidade, fraude de execução, fraude de credores, evicção. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses itens hoje. Então, esse due diligence é análise jurídica exclusiva do advogado, é uma questão que só pode ser feita pelo advogado. Já tem posicionamento, inclusive, disso na OAB, com consultas, que determina qual é o risco, identifica quais são os riscos para a aquisição de imóveis e identifica meios de mitigá-los. Depois de trabalhar muito tempo também com esse assunto, eu comecei a trabalhar num viés aqui em Brasília, inclusive, de legislativo, para a gente conseguir melhorar a legislação. Então eu vou também detalhar aqui as leis que participei como corredator, chegando a essa lei que foi feita a 14.825, também para reforçar a segurança jurídica dos adquirentes. Então, já expliquei o que é due diligence, agora eu vou explicar para vocês alguns conceitos importantes.
Além do due diligence, que é essa auditoria para aquisição de imóveis, muito comum para quem quer empreender, por exemplo, nós temos alguns conceitos que já convivem bem no estrangeiro. O primeiro é a fé pública registral. O conceito da fé pública registral é um conceito que é observado na Alemanha, Portugal, por exemplo, que o que está na matrícula é o que é determinante somente para risco de aquisição. Então, o que está ali na matrícula, na ficha do imóvel, no registro de imóveis, é o suficiente para determinar o êxito ou risco de um negócio imobiliário. Nós estamos caminhando para a fé pública registral, nós não estamos ainda na fé pública registral no Brasil. Nós temos um sistema que ainda prestigia essas diligências que nós vamos conversar hoje aqui um pouquinho. Esse sistema é o sistema da concentração na matrícula, em que nós concentramos informações relevantes, mas não todas as informações relevantes para a aquisição de imóveis. Essa aquisição de imóveis, ela vai ter como referência, ponto de partida, eixo central, a matrícula imobiliária, mas infelizmente há ainda riscos que estão fora do registro de imóveis e que também são determinantes, absolutamente determinantes para o seu due diligence e a análise do risco ao cliente e especificação desse risco ao cliente. Nós vamos também comentar um pouquinho sobre que riscos são esses. Quando a gente fala, então, de concentração na matrícula, a gente está falando de uma legislação que evoluiu para chegar na 13097, para chegar na 14382, que foram leis bastante importantes para o desenvolvimento imobiliário. Sem segurança jurídica não há jogo. Precisamos de segurança jurídica porque é um valor fundamental de toda a democracia e do desenvolvimento sustentável. Saber haver previsibilidade. Há prejuízos significativos em todo o sistema com a insegurança jurídica. E por que essa insegurança ela graçou tanto? Porque lá no CPC de 73, nós tínhamos uma previsão que no artigo 593, no artigo 593 do antigo CPC, a gente tinha um inciso 4º, que é similar ao do artigo 794 do atual CPC, que colocava que haveria fraude de execução quando ao tempo da aquisição tivessem ações capazes de reduzir o vendedor à insolvência. Então, todo advogado imobiliário que trabalhava aí depois de 1973 pedia a abençoada certidão de distribuição do foro do cliente vendedor, né, do vendedor, né, de todas as praças em que ele atuasse. E isso é hercúleo em muitas vezes. Uma vez eu auditei um supermercado que tinha filial no Brasil inteiro. E pela letra da lei especificamente, você tinha que fazer essa busca ampla em todas as ações para saber se você ia entender qual ação específica daquele CNPJ, das suas filiais, do grupo econômico, pudesse caracterizar a fraude de execução, desconsideração. Um beijo, Lara. Parabéns pela pós-graduação em gestão. Fiquei super feliz que fechou a turma na Baiana. Você trazendo só pessoas de sucesso aí do mundo para o Brasil. E eu dizia que a missão, a partir de 1973, estabelecendo como corte 1973, era o advogado identificar qual era a bala de prata que seria necessária para prejudicar o seu cliente. E esse trabalho é hercúleo. É execução ou é ação? A ação de conhecimento não caracteriza a execução, mas tinha julgado também dizendo que era demanda capaz de reduzir a insolvência, notoriamente conhecido, o débito anterior a propositura da ação foi anterior à aquisição, deveria ser dever do comprador. Essa bagunça que graçava com o CPC de 73, ela foi parcialmente resolvida por algumas alterações, inclusive uma de 2006, que buscavam reforçar esse ainda incipiente princípio da concentração registral que eu expliquei para vocês.
Mas nós tivemos aí uma súmula importante do STJ, que inclusive muitos juízes conhecem somente a súmula, não conhecem ainda a Lei 13.097, que é a 375 de 2009, que foi do STJ, e dizia: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Bem, melhorou, porque a fraude à execução dependia que o credor levasse essa execução para o cartório, prestigiando essa concentração registral. Mas havia a saída aqui, ó, da prova de má-fé do terceiro adquirente. E continuava o imbróglio para dizer se o adquirente tinha ou não dever de buscar essas certidões, se ele tinha conhecimento que havia uma ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Esse ânimo subjetivo do que é boa-fé ou má-fé foi algo profundamente debatido a partir da súmula 375 do STJ na doutrina e na jurisprudência. Eu participei de seminários ao longo da década passada que muitos advogados colegas diziam que a estratégia era não pedir certidão. Obrigado, Matheus, colocou aí o texto da súmula. Era não pedir certidão, porque a certidão tinha aí o condão de estabelecer essa ciência que poderia prejudicar o adquirente. Só que não se trata apenas de fraude de execução que demanda análise do passivo. A gente tem risco, por exemplo, de falência. Então, é uma loucura adquirir um imóvel sem analisar o risco falimentar também, já naquela época. E ainda havia essa questão turbulenta em relação à discussão da boa-fé e da má-fé. E a súmula 375 só se aplica ao judiciário civil, né? Ele não se aplica, obviamente, ao TST, não se aplica em matéria fiscal, e ali tinha, portanto, um regulamento para a fraude de execução em ambiente civil, né? Abrindo parêntese, quem quiser pode dar um like aqui na nossa live e mandar para o colega também assistir. Eu espero que o Instagram deixe salvo. Às vezes o Instagram dá algum bug. Então quem puder continuar aqui conosco, vai ser uma satisfação estarmos juntos. Clica no aviãozinho aí, mandando para outras pessoas poderem também ter acesso a esse conhecimento gratuito, compartilhando novas oportunidades para todos. Então, eu dizia que a súmula 375 ela foi muito importante para a segurança jurídica, mas ela não foi suficiente. Então, na Lei 13.097, que foi uma lei que fala até de clube de futebol, uma lei muito ampla, ela, no seu artigo 54, ela trata dessa concentração registral. E o caput do artigo 54, que o Matheus gentilmente vai colocar aqui, é um artigo grande. Ele pode, vamos tentar dividir, Matheus, em partes. O caput do artigo 54 diz: não será oponível ao adquirente de boa-fé situações jurídicas não opostas na matrícula. E entre as situações jurídicas estavam lá todos os tipos de ação que pudesse prejudicar o adquirente. Ações reais persecutórias, repersecutórias, ações de execução, situações de indisponibilidade, restrição convencional ao direito de venda, enfim, todas as questões que tivessem ali descritas como possíveis riscos à aquisição. Porém, meus amigos, essa lei 13.097 ela foi aprovada em janeiro de 2015 e em março de 2015 entrou o novo CPC, a atualização do CPC. E o CPC, no artigo 794, no inciso 4º, ele dizia novamente a redação do CPC de 73, que haverá fraude de execução quando ao tempo da venda tramitar ação capaz de reduzir o vendedor à insolvência. Ou seja, a caixa de Pandora continuava aberta e o pobre do advogado, o pobre do cliente que precisa pagar ainda pelo advogado, ficaria ali à mercê de todas as ações que pudessem reduzir a insolvência o vendedor. Que ações seriam essas? Onde dorme o que comem? Que tipo de ação? Então, essa questão ficou mal posta porque havia o debate sobre lei posterior revoga a lei anterior, que a gente acreditava ter sido uma solução para esses números abertos.
a gente encontrou resistência aí de alguns, e inclusive os processualistas, a boa parte, quando eu comecei a estudar enquanto acadêmico para fazer artigos sobre isso, e também no processo de revisão da matéria lá na 14382, da MP 1085, em que eu pude fazer parte da concepção original do projeto junto com os registradores nos debates de 2020 e depois como membro convidado do governo federal no MK5. A gente teve uma série de debates até 2021. Quando fomos estudar o tema, percebi que boa parte dos processualistas acha isso bom, de que o credor tenha esse direito de anular uma venda fraudulenta. E isso, para mim, foi uma grande surpresa, porque isso é um grande tema de insegurança jurídica, não é benefício ao devedor. É uma regra isonômica de que todo credor tem que levar o crédito a matrícula do vendedor para que o terceiro que não tem nada a ver com isso seja penalizado, lhe seja oponível. Então, durante a 14382, que foi essa lei que acabei de mencionar, fruto da MP 1085, nós, enquanto especialistas, procuramos resolver o tema. E fizemos duas alterações importantes na legislação. Alteramos o artigo 54 com duas questões importantes. Primeiro, houve definição no parágrafo 2º do artigo 54 de que terceiro de boa-fé é aquele que pegou a certidão de matrícula e buscou a certidão de tributos relacionados ao vendedor e ao imóvel. Somente isso. A 14382 expressamente dispensou a apresentação ou a requisição de qualquer outro documento para a prática do ato. Bom, mas não conseguimos mudar o artigo 185 do CTN. O governo federal ele veda qualquer alteração que envolva perda de arrecadação. Então, nós não conseguimos resolver ainda, até porque o 185 do CTN precisaria ser uma lei complementar. Então, a lei tributária impõe que haja fraude e execução independente da distribuição da ação, bastando que haja inscrição de dívida ativa. E o STJ reconhece a fraude e execução mesmo em casos de parcelamento tributário, mesmo em caso de certidão positiva com efeitos negativos. A primeira alteração importante foi essa, deixar claro que não era necessário mais nenhum documento além da certidão de matrícula, além das certidões fiscais. Então, em tese, você não vai precisar mais buscar certidões de distribuição do foro. Uma outra alteração importante na 14382 é a previsão de que a proteção ao adquirente não é só no âmbito da eficácia, como é a fraude e execução, mas também no âmbito da validade. E esse tema muito bem explorado no livro do Jean Malman com o Alexis Civettini, eles tratam, inclusive, que é o início real da fé pública registral no Brasil, porque questões de nulidade, por fazerem parte da validade, não seriam oponíveis ao terceiro adquirente. Mas não é bem assim ainda que a gente vai entender os riscos da aquisição de imóveis. É um bom argumento para você discutir no judiciário a proteção do seu cliente adquirente. Mas para você fazer um risco de análise, uma análise de risco, uma questão colocando ali, você precisa levar em consideração sim as hipóteses de nulidade. E uma outra alteração que fizemos, eu falei duas, agora tem a terceira que é mais importante. Nós deixamos claro, no inciso 4º do artigo 54, a lei deixou claro que a fraude à execução, a oponibilidade de questões relacionadas ao vendedor ou ao imóvel, ao terceiro de boa-fé, em relação às ações em geral, são as ações que estão no artigo 794 do inciso 4. Ou seja, com a redação nova do artigo 54,
ficou claro que aquelas ações do CPC que pudessem reduzir o vendedor à insolvência tinham que, para tanto, estar na matrícula. É uma obrigação da lei, a 13.097, artigo 54, inciso 4º, coloca dessa forma. Ok? O que nós tivemos agora com a 14.825? Nós tivemos um reforço da concentração registral com um texto que coloca a necessidade de analisar essa matrícula para que seja oponível a terceiros esses riscos. Então já coloquei inciso 4º, estou pegando aqui o textinho expresso da 13.85. E a 13.85, ela tem a facilidade, a 14.825, desculpe. A 14.825, ela tem a facilidade de acrescentar apenas um inciso na 14.382, na 13.097. Só um momentinho, que eu vou pegar aqui o texto. Aqui, achei. A 14.825, ela acrescentou o inciso 5 ao artigo 54 da Lei da Concentração da Matrícula, que é o 13.097. E aí passou a acrescentar que deveria ser feita a averbação mediante decisão judicial de qualquer tipo de constrição judicial incidente sobre o imóvel ou sobre o patrimônio do titular do imóvel, inclusive a proveniente de ação de improbidade administrativa ou a oriunda de hipoteca judiciária. Meus amigos, antes da lei, todo advogado do credor que distribuísse uma ação de conhecimento, que não fosse uma ação real ou repersecutória, ele poderia solicitar ao juiz um pedido de natureza cautelar para que o juiz determinasse a averbação daquela ação na matrícula. E isso, de fato, não aparecia na 13.097. Você tinha que recorrer ao artigo, salvo engano, 135 ali do CPC, para esse poder geral de cautela, o acautelamento, a manutenção do resultado útil do processo. Ou seja, tem uma ação de conhecimento de tamanha relevância que é importante que qualquer terceiro de boa-fé tenha conhecimento dessa natureza dessa ação, inclusive ações de natureza não pecuniária. Questões ambientais, por exemplo, que venham a ser discutidas, devem ser averbadas na matrícula. Pois então, o que nós temos aqui com essa nova lei? Agora, essas ações de conhecimento estão também expressamente previstas no ordenamento pátrio para que elas possam, enquanto possíveis de oponibilidade, serem averbadas na matrícula. Então precisa de uma decisão judicial. A outra coisa que é importante é que assim, ele coloca de qualquer tipo de constrição judicial sobre o imóvel ou sobre o patrimônio do titular do imóvel, inclusive a proveniente de ação de improbidade administrativa ou a oriunda de hipoteca judiciária. Essa parte final do artigo eu acredito ser um pouco a técnica. Primeiro porque a hipoteca judiciária sempre foi passível de registro, não há nenhuma novidade aqui. E a parte de ação de improbidade administrativa, porque tiveram alguns julgados sobre ação de improbidade, mas assim, que declararam a nula venda porque havia um congelamento ali de bens. Mas isso também seria técnico, porque para que a ação de improbidade ela tenha efeitos a terceiros, é necessário que o juiz da improbidade, desde a Constituição de 88, declare a indisponibilidade de bens, que inclusive é o mecanismo correto para se fazer uma indisponibilidade de bens, para se fazer na ação de improbidade, é a indisponibilidade de bens.
Então, com a 14.825, nós passamos a ter um reforço dessa concentração da matrícula e eu agora vou lhe detalhar quais são os riscos que não vão aparecer na matrícula. O que você precisa continuar olhando? Bem, é obviamente importantíssimo você ter um bom conhecimento do que aparece na matrícula ou eventualmente até na transcrição do imóvel com relação a todas as situações que possam ser oponíveis a terceiros. A gente está falando até dos ônus, das averbações premonitórias, que são as execuções que são noticiadas na matrícula, bastando a certidão de distribuição do feito, não precisa de ação de determinação judicial nesse caso. Essas ações de conhecimento que tenham sido averbadas ali através do inciso 4º, a natureza dos direitos de terceiros. Obviamente você vai comprar um imóvel que ainda está alienado fiduciariamente, você precisaria da anuência do credor, porque é decorrente de lei essa obrigação. Nós temos aí questões que vão aparecer na matrícula, e isso aí é um infindável campo de exploração para a gente conversar sempre. Compartilho sempre com os meus alunos detalhe de todas as questões que vão aparecer na matrícula e são determinantes. Uma outra questão importante são as nulidades registrais. As nulidades registrais, elas não aparecem na matrícula porque não foram reconhecidas ainda. Antes de começar a atuar em São Paulo, aqui em Brasília, eu nasci em Salvador, que durante muitos anos, até 2015, os cartórios eram públicos. E, infelizmente, durante muitos anos, foram administrados pelo Estado e, infelizmente, com alguns desvios no passado de algumas pessoas. E esses desvios geraram matrículas falsas, com informações falsas, em áreas públicas que eram falsas. E essa é a realidade não só da Bahia, como de boa parte do Nordeste e Norte. Inclusive, não exatamente por falsidade, há uma clássica decisão do CNJ determinando o cancelamento de mais de 1/3 dos registros do Pará. Então, esse é um assunto muito sensível, você ter certeza que aquele registro se refere àquela área. Trabalhei em vários due diligences e trabalhei em pós-problemas também acontecidos, em que havia sido comprado imóvel errado. E essa é uma questão que você precisa diligenciar aí na origem da matrícula, na origem daquele parcelamento, chegar até transcrição, verificar cópia de documentos por amostragem, numa técnica de auditoria por amostragem, e aquilo vai ser mais ou menos determinante de acordo com a suspeita que você tenha sobre possível fraude. Por exemplo, uma aquisição num desses estados, eu gosto de falar com o cliente que é importantíssimo ele fazer uma auditoria alocacional, para a gente poder pegar um topógrafo ou até o próprio advogado, se já tiver no sistema atualizado, que é fácil alocar. Ele vai ver onde é que está essa poligonal, vai ver as matrículas vizinhas, vai ver a matrícula de origem para fazer essa confirmação. E aí você tenta evitar essa nulidade de área pública, por exemplo. E há outros mecanismos também, como inclusive consulta às poligonais públicas. E isso tem sido cada vez mais possível hoje no mapa do registro de imóveis, que agora acaba de ser cedido pelo ANR, gratuitamente pelo CORE-BR, Registro de Imóveis do Brasil. E o mapa ele já traz boa parte das áreas públicas alocadas lá. Esse sistema tem sido profundamente atualizado. Se você ainda não sabe o que é um mapa, quando você terminar essa live, digita mapa do Registro de Imóveis do Brasil no Google, vai aparecer o link. É como se fosse um Google de matrículas. Você vai passando e vai identificando as matrículas dos imóveis e as áreas públicas. É fantástico, é o futuro acontecendo. Depois que a gente conseguir analisar esse risco fundiário, a gente precisa, obviamente, se certificar de que todos os atos de transmissão de dominalidade eles são seguros, como, por exemplo, para se evitar que haja uma procuração pública falsa. Já vi algumas procurações públicas falsas. Tenho tristeza em lhes dizer que já vi 6 casos de procurações públicas falsas, de vendas que foram praticadas com procurações públicas falsas. Procurações públicas de pessoas que já morreram, e tudo isso você precisa confirmar na origem com relação àquele risco de que haja um documento nulo que deu origem à venda. E isso é algo relevante também.
Além da questão das ações que aparecem na matrícula, a própria 13097 ela deixa claro que é necessária a busca de ações que caracterizem a insolvência, a falência, que possam caracterizar a falência do vendedor. Por quê? Porque a lei de falência diz que que no momento de declaração da falência, o juiz falimentar poderá declarar nulas as vendas realizadas até 6 meses antes da declaração. Isso é um grande fator de insegurança jurídica. Mas você não tem como adivinhar para o seu cliente se o vendedor do imóvel ele está em risco de falência se você não der uma espiadinha no passivo judicial dele para entender qual é o nível de discussão que está sendo praticado nessa auditoria. Obviamente que se tiverem credores com execuções já sem encontrar bens, tenha certeza que isso é um risco falimentar sim. Uma vez até advogando como representante do vendedor, né, do outro lado, uma advogada falou comigo assim: não, doutor, eu não vou comprar o imóvel do seu cliente porque ele tem muitas ações. E aquilo me chamou muita atenção, porque ela não estudou direito imobiliário, e eu, com toda a paciência, escutei aquilo e expliquei para ela. Não é a existência de ações que vão caracterizar o risco à aquisição. É certos tipos de ação. É óbvio que qualquer vendedor pode ter um enorme passivo judicial. Essas discussões judiciais não são por si caracterizadoras de risco à aquisição. É preciso entender a relação entre ativo e passivo, como qualquer empresa saudável, e o entendimento de que tipo de ações são essas em relação à robustez da PJ, né, da TDPF em relação à venda. Então a gente precisa continuar olhando o risco pré-falimentar. Uma outra questão importante, obviamente, ainda continua sendo as ações trabalhistas. As ações trabalhistas, nós tivemos uma virada de mesa, uma virada de jogo. Aqui em 2022 eu noticiei no Instagram, depois dessa live eu vou compartilhar esse feed. Eu noticiei com muita alegria que o TST, pela primeira vez em 2022, reconhecia a concentração na matrícula também nas discussões de fraude e execução em matéria trabalhista, porque antes graçava a jurisprudência trabalhista que impunha o dever do adquirente analisar todas as ações, inclusive de conhecimento, ao tempo da venda, independentemente da sua notícia na matrícula. E aí começamos a ter essa virada de jogo em alguns tribunais. O TST, nesse sentido, em 2022, fez essa decisão importantíssima, que foi já acompanhada em outros julgados. Posso dar tranquilidade ao meu cliente que execuções trabalhistas de natureza vultuosa não serão prejudiciais a ele enquanto adquirente? Não. E você precisa ter uma atenção especial em relação a que tipo de demanda trabalhista está sendo discutida naquele contexto, com aquele vendedor, que tipo de ações são essas. E, mais uma vez, você precisa ver se está tendo garantia do juízo, por exemplo. Eu estou procurando resumir em uma live de uma horinha um material de um curso inteiro, né, sobre due diligence, mas aqui a gente está sobrevoando. Um sobrevoo importante. Um outro tema importante também continua sendo, obviamente, a fraude de execução tributária. A fraude de execução tributária, ela não segue a lógica da 1397, da Lei da Concentração. Infelizmente, nós ainda temos o artigo 185 do CTN, que determina que haverá fraude de execução se ao tempo da venda tiver o vendedor inscrito em dívida ativa e essa dívida não seja coberta por os seus ativos, ou seja, se ele esvazia o patrimônio com dívida ativa existente, o fisco vai lá e vai declarar ineficaz essa venda em relação ao seu crédito. E essa é uma das pontas que eu, particularmente, enquanto profissional, estou bastante engajado em tentar solucionar. Porque nós temos uma grande insegurança jurídica disso. Uma empresa vendedora que atue no município, estado diverso, você em tese precisa tentar entender onde ela atua
para conseguir certidões que não saem, porque se a certidão é positiva, o fisco costuma dar essa informação somente ao comprador, ao vendedor, desculpe, ao proprietário. Então é um martírio você conseguir ter certeza das dívidas tributárias do vendedor, porque se tiver dívidas tributárias, você precisa dele para poder encontrar esses valores, e é a informação que vem através dele. Não existe publicidade na maior parte dos fiscos. Além disso, não existe qualquer concentração dessa informação. Não existe um cadastro único de dívidas ativas que eu consiga entrar, digitar um CPF e saber. Então, olha só que bagunça. E eu estou bastante engajado, e ao meu lado muita gente boa, como os excelentes registradores de imóveis que temos no Brasil, para a gente reforçar a concentração na matrícula. Esse é um tema, inclusive, que eu devo falar com a presidência do CNJ na quarta-feira. Bem, meus amigos, a fraude de execução tributária continua sendo absolutamente determinante sobre esse viés de você, infelizmente, ter que analisar essas questões. A dívida tributária, ela não é uma situação que ela vai também ser uma bala de prata aí para aquisição. O vendedor, ele provavelmente tem uma dívida tributária que poderá estar com a certidão positiva, com efeitos negativos. Atenção, você precisa pedir o detalhamento do débito também nessa circunstância, porque não adianta ter certidão positiva com efeito negativo se tiver dívida ativa. Se depois ele ficar insolvente, no prazo de 5 anos, ele vai poder ser vítima aí, de uma situação do fisco, ele e seu cliente, né? Sobretudo em relação ao adquirente. E há outras circunstâncias, meus amigos, que são determinantes também para o uso desse imóvel. Nós falamos dos aspectos registrais fundiários, nulidades, vendas a non domino, falamos do risco de fraude de execução, e o que também envolve, na matéria civil, trabalhista, fiscal, as suas peculiaridades. Não achei necessário falar sobre fraude a credores. Tem um artigo na internet, no Migalhas, depois busquem aí, fraude a credores, Bernardo Kessing, em que eu detalho a minha opinião jurídica, que eu extraí fruto de um parecer, em que, no meu entender, a fraude a credores ficou bastante esvaziada após a 14382, porque esse crédito também precisa ser levado à matrícula, e agora ainda mais com a 14825, porque qualquer crédito que não seja ainda uma execução, para que seja oponível, está lá especificado no artigo 54, novo inciso 5º, que precisa estar na matrícula. Vejam só quanta coisa importante a gente já discutiu hoje aqui, nesses 40 minutinhos de encontro. Agora a gente vai para uma outra etapa, que é detalhar o que está além dessa questão de fraude de execução, fraude a credores, civil, trabalhista, fiscal, situações de fundiárias e situações de possíveis nulidades, que é a minha capacidade de usar o bem. A auditoria também pode envolver uma análise de edificabilidade. E essa análise de edificabilidade passa basicamente pelo direito urbanístico e ambiental. Vários due diligence que eu já fiz analisam também as restrições ambientais do imóvel para especificar ao cliente o que fazer com relação à existência de APPs, com relação ao uso restrito de um zoneamento de uma APA, de um plano de manejo de uma APA, de uma área de proteção ambiental, da existência de mata atlântica ou de outras questões envolvendo fauna e flora. E esse due diligence ambiental, meus amigos, é completamente à parte. Você não tem como fazer 2 em 1 ou 3 em 1. Você tem o due diligence imobiliário com os vários níveis. Você tem o due diligence ambiental, que precisa de um relatório de caracterização ambiental. Não é o advogado que vai fazer diagnóstico de espécie lá dentro, você tem qual tipo de fauna. Não somente o relatório de caracterização ambiental, como a documentação ambiental do vendedor do imóvel. E aí você tem também uma outra circunstância, que é o due diligence urbanístico, que são os parâmetros urbanos para aquele tipo de projeto declarado, em que você vai consultar a legislação municipal,
e vai ter ali uma regra sobre isso. Então, vejam, nós falamos sobre due diligence imobiliário, due diligence urbanístico ambiental. Quanta coisa importante envolve essa questão. Nas aulas que eu dou, geralmente eu digo o seguinte: depende do risco, do tipo de empreendimento, do tipo de atividade que você vai exercer naquele imóvel, o seu risco vai ser maior e por isso é fundamental esse due diligence mais detalhado. Quando o seu João compra imóvel na planta e é casa própria, ele tem um risco que o juiz ou qualquer discussão no judiciário vai tender a prestigiar o direito à moradia, a hipossuficiência do seu João. Então, é por isso que boa parte das transações imobiliárias do país já estão sendo protegidas pela concentração na matrícula, porque nós temos as situações de nulidade como exceção, ainda são muito incomuns ou raras, mas acontecem. E a situação tributária não deixa de ser uma peculiaridade que precisa estar na qualificação registral no ambiente de um registro de incorporação ou loteamento. Nós também tivemos no CPC, atenção, uma regra dizendo que é impenhorável as unidades autônomas em construção. Então isso também reforça a proteção ao adquirente de unidade imobiliária. Mas quando você vai fazer auditoria de terrenos para a construção de supermercados, shoppings, prédios, ou seja, quando é para o incorporador, que ainda não registrou incorporação, ele é o desenvolvedor imobiliário, toda essa análise é fundamental, porque contra ele opera-se toda a força do sistema em termos de risco. Então, esse é o nosso panorama, né, com relação a essas questões. E deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que a turma colocou. Deixa eu ver, Salomão, um abraço, meu querido. Deixa eu ver aqui, eu tinha visto um aqui. Guilherme, apesar de todos os dispositivos legais existentes, não sinto segurança em analisar apenas a matrícula. Sempre busco várias certidões. Espero que, Guilherme, eu tenha ajudado você a entender o que buscar. O Elenilson coloca: não lhe parece que o CTN deve ser lido em conjunto? Sim, já expliquei isso, com certeza. O livro citado foi Presunção Absoluta. Tarcísia, te amo, muito obrigado. Presunção Absoluta e os Sistemas de Registro de Imóveis, Jean Malman e Alexis Cavecchini. Tá aqui o livro, a Tarcísia colocou, tá aqui no chat, histórico. Mônica lembra, importantíssimo, a fraude de execução é do vendedor e dos antecessores, que tem essa questão da temporalidade que deve ser analisada. Algumas pessoas pedem de 20 anos. Não acho que tem necessidade. O Código Civil estabeleceu o prazo decadencial e prescricional de 10 anos. Mas a gente precisa se atentar muito em relação aos antecessores também. Não só no ponto de vista fiscal, mas também no ponto de vista de possível caracterização ali da fraude trabalhista, embora eu já tenha situado vocês da mudança de jurisprudência do TST. Pedir professor onde encontramos fraude a credor, já falei. Vai ficar salva a live? Eu espero que sim. Penso que ainda precisa ser bem pormenorizado. Nos condomínios edilícios, também verificar se o condomínio está sendo executado. No condomínio edilício, esse é um ponto. Na verdade, esse é um panorama que eu trouxe para vocês bem abrangente. Estou pensando com minha equipe em lançar um curso sobre auditoria imobiliária, fruto desses anos todos de pesquisa de atuação como advogado. Para alguma das maiores incorporadoras do Brasil já atuamos também fazendo auditoria, então algo do nosso dia a dia, que eu fui acumulando experiência, expertise, conhecimento e um pouquinho de didática, né, para vocês. E lá eu penso da importância da gente poder detalhar todos esses documentos, todas essas metodologias, o que tem que constar no seu quais são os momentos da auditoria, de que maneira isso se relaciona com os contratos que têm que ser feitos, de que maneira você precisa posicionar o cliente dos riscos, como você memorando o seu relatório de due diligence precisa detalhar tudo isso.
e eu não vi ainda algo parecido no mercado, então talvez seja pertinente sim. A minha dificuldade de fazer curso é porque eu gosto de fazer tudo muito bem feito. E a minha atividade de advocacia e da academia me toma muito tempo. Muito tempo. Tenho trabalhado desde que começou o ano, todos os finais de semana tenho trabalhado. Mas acho que isso é importantíssimo e percebi com a 14825 a grande carência que existe em relação a um curso amplo, abrangente, profundo de auditoria jurídica para aquisição de imóveis. Então isso está no meu radar com certeza. De maneira que a gente possa detalhar, e aqui eles lembram da importância, de que existem cautelas adicionais a depender da natureza da aquisição. Se você for adquirir um imóvel em leilão extrajudicial, você tem que olhar, por exemplo, hoje, a possibilidade de nulidade da notificação do devedor. Se você for adquirir um imóvel rural, há peculiaridades também do imóvel rural. Se você for adquirir um imóvel de uma fundação, também existem questões específicas. E aqui é apenas um exemplo. Então, existem regras adicionais de acordo com o tipo de vendedor que são igualmente relevantes para o risco da aquisição. Então, é isso. Obrigado pelos apoios aqui, pelas mensagens efusivas, efusiantes. Do livro, o livro em breve, com fé em Deus, Campos. A gente vai lançar, espero que agora no primeiro semestre, eu vou lançar com a Martel Debs o livro da 14711. Tá incrível. Tá assim, os maiores autores do país escreveram conosco. Essa coletânea tá muito legal, que eu estou coordenando com a Martel Debs. Já fiz aí a apresentação. O prefácio é um grande ministro do STJ que fez. Está na fase final. A gente está esperando ainda um único artigo de um colega muito abençoado, que estamos sendo bastante pacientes com ele para ele entregar esse artigo. E eu acredito aí que até maio a gente deve lançar o livro da 14711, que é o novo Marco Geral das Garantias. Depois eu volto para o livro da educação compulsória, porque não esqueci, né? Lembrem que é aqui que o vosso colega, o vosso professor contribuiu, estudou muito o assunto do processo extrajudicial de educação compulsória, e eu já estou com 300 folhas escritas do manual, mas eu tive que parar para poder finalizar o da 14711, que a gente vai lançar nesse semestre. E aí, quem sabe, Campos, eu consiga também depois organizar esse manual da auditoria imobiliária com todos esses aparatos, mas mais fácil vai ser sim organizar esse curso para vocês. Meus amigos, fiquem ligados aqui em mais novidades. Todas segundas-feiras, às 18 horas, faça sol ou faça chuva, estando eu em São Paulo, Brasília, Salvador, Tóquio, Milão, eu vou gravar essa live. Em situações muito excepcionais eu vou pedir para remarcar, mas é um compromisso que eu tenho com a comunidade de compartilhar temas super relevantes aí para a advocacia de verdade e imobiliária. Gente que de fato ali está envolvido com o dia a dia das questões, tanto no tete-a-tete com o cliente, como também nas discussões nacionais. Espero que fique gravado, vou tentar operar aqui a gravação. Atenção, compartilhem essa live no meu feed, no story de vocês, e por favor me marquem. Vamos fazer com que esse conteúdo relevante chegue a muito mais pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de compreender o que é um due diligence, o que eu preciso analisar, onde é que estão os pontos de atenção para eu conseguir conduzir essa questão, tá bom? Obrigado por todo mundo que está aqui comigo. Eu passo a dar cada vez mais uma importância muito grande aí às redes sociais, porque elas são a forma efetiva de comunicação do conhecimento. Então, quem tem preconceito com isso está ainda no século passado. Fazer um trabalho sério é possível também, e eu acredito nisso. Então, gente, fiquem com Deus, um beijo grande, um abraço, e depois que eu postar no feed, comentem lá também o que acharam da live, tá bom? Tchau, tchau. Boa semana para vocês.